Olá, meus irmãos. Sou Norberto Peixoto. Estou aqui com vocês. Mais um live de vídeo. Transmissão de vídeo ao vivo. Espero que todos aí estejam me escutando bem. Hoje estamos falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade e resolvemos fazer uma live com este tema aqui, oferendas ecológicas. Eu botei aqui, ficou um título até um pouco impactante, digamos assim. Oferendas ecológicas, a falência, morte do pão de força do orixá. É possível a falência, a morte do ponto de força do orixá junto à natureza? Eu logo, após a virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, mais especificamente dia 1º, fui com a minha esposa passear na praia de Ipanema, que fica aqui em Porto Alegre, aonde esta praia de água doce fica à beira do Lago Guaíba. E neste local tem um monumento a Oxum. Um monumento, uma estátua muito bonita, por sinal. E eu fui dia 1º à tarde. Tinha intenção de molhar os meus pés na água doce, caminhar na areia. O que eu encontrei na praia? Eu encontrei, primeiramente, o som tá bom, pessoal? Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. A gente está fazendo uma live meio sem muito planejamento. Obrigado, Adriana Carla Nascimento, Kátia Clene Vasconcelos. Acredito que o som esteja bom, ninguém reclamou até agora, né, pessoal? Eu depois vou responder a perguntas, vou ver se eu me acerto com o smartphone aqui, que eu não estou muito acostumado. E tentar interagir com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente faz a Luciana Xavier, chegando agora, o som está ótimo. Obrigada por me dar o feedback, Luciana Xavier, a Kátia Cleni Vasconcelos, Renato Cairoli, Marcos Variello, Bruno Renato, boa noite. Obrigado, meus irmãos, por vocês estarem aí com a gente. Esse live depois vai ficar gravado, vai ficar divulgado na linha do tempo aí da página Pérolas de Ramatiz, tá bom? Eu depois vou responder as perguntas lendo aqui os questionamentos que entrarem aqui via smartphone, tá certo? Eu estava explicando o tema do live. Oferendas ecológicas. A falência, a morte do pão de força do orixá. É possível a morte, a fadiga, a falência do pão de força do orixá junto à natureza? Eu fui passear com a minha esposa na praia de Ipanema, que fica junto ao Lago Guaíba, aqui em Porto Alegre, e nesta praia tem um monumento ao Oxum. Fui no dia 1º de janeiro. O que eu encontrei à tarde? Eu encontrei muitas oferendas em decomposição na areia, oferendas que não eram ecológicas, com material plástico, com vidros, materiais sintéticos, metálicos, bandejas, que não se desintegram, não são biodegradáveis. Esse foi um primeiro impacto que eu tive, e isso ainda não tinha sido recolhido pela prefeitura, além também de muito material nas calçadas. E me causou uma surpresa. Eu não sabia, eu conhecia o monumento de Oxum, mas eu não sabia que o monumento de Oxum ficava a menos de 50 metros do principal esgoto a céu aberto ali da praia de Ipanema, em Porto Alegre. É um esgoto largo, fétido, né? Não estava um dia, não tinha uma brisa, estava com aquelas emanações mal cheirosas, e a questão de 30, 40 metros, o monumento ao Oxum. E isso me causou profundas reflexões. Eu fiz um post no Pérolas de Ramatiz, que teve mais de 100 mil visualizações, 500 compartilhamentos,
e causou uma certa polêmica, e é um assunto que me sensibiliza. Eu fiquei muito triste naquele dia, ali frente ao monumento de Oxum, porque eu não percebi, não senti a vibração original do orixá ali. Eu senti uma vibração que não era do orixá, uma vibração que estava morta. Cheiro de esgoto, elementos em decomposição. E eu refleti profundamente, sem querer ser superior ao outro, mostrar mais saber, não, de forma alguma. E quando eu falo orixá, eu abro as portas das denominações terrenas, tem que extrapolar os limites dos nossos portões, porque o devoto do orixá, ele é devoto do orixá na Umbanda, ele é devoto do orixá no candomblé, no batuque, no tambor de mina, no candomblé de caboclo. E eu percebo que, independente da denominação, da devoção do orixá, que existem dirigentes sérios, zelosos, que estão preocupados com a preservação ecológica do meio ambiente, que nós consigamos fazer oferendas ecológicas, resgatando o fundamento e a nossa ancestralidade. Mas por que nós estamos falhando? O que está faltando para os nossos adeptos terem instrução e terem um manejo adequado das oferendas junto à natureza? Esse live é isso que eu vou tentar entender, para nós abrirmos canais de diálogo e refletirmos a respeito. Eu acho que o dia que nós não tivermos mais natureza, assim como está acontecendo com o ponto de força de Oxum ali no Lago Guaíba, nós não vamos ter mais a presença do orixá. Aí não adianta fazer a oferenda num ponto vibrado que ele está morto. Então, em cima deste live, desse assunto, eu vou desenvolver alguns tópicos aonde vocês podem, meus irmãos, acompanharem. Por aqui fica para estudo depois, aonde eu acompanho aqui a minha exposição, alguns tópicos principais, tá certo? Boa noite, Sueli Lipe Marques, a Kátia Cleni Vasconcelos, Cláudia Pereira, Sueli Lipe, Damiana, Kátia. Pessoal, daqui a pouco eu vou responder perguntas, tá bom? Fiquem com a gente aí até o final, que eu vou interagir com vocês, vou responder as perguntas. Eu vi que a Kátia já fez uma pergunta, mas não vou responder agora, tá, Kátia? Continuando, então, aqui a nossa exposição. Oferendas ecológicas. Se nós não fizermos oferendas ecológicas, nós vamos chegar a um determinado ponto que nós vamos ter a falência, a morte do ponto de força do orixá. Ou pontos de força dos orixás. Assim como nós já temos diversos rios poluídos, cachoeiras, praias. Nós temos praias aqui no Rio Grande do Sul que a cada 150 metros tem um tremendo no esgoto saindo. E agora no verão a população migra para essas praias, fica insuportável o cheiro à beira-mar. Então, nós temos um aspecto que são os dejetos humanos, que não são bem tratados, isso é um problema de saúde pública, um problema político, que extrapola os limites da nossa religião. No aspecto da religião, dos devotos dos orixás, e aí eu diria Umbanda, Candomblé, Batuque, Candomblé de Caboclo, todos aqueles que têm uma ética e procuram o melhoramento do ser humano, e o nosso melhoramento espiritual através da devoção dos orixás, têm o dever de estarem preocupados com isso e repensando como é que nós estamos passando instruções para os nossos adeptos, aonde nós consigamos preservar o ponto de força dos orixás. Nós, dentro da nossa devoção, nos intitulamos religiões ou cultos naturistas. Como é que nós podemos destruir aquilo que é objeto da nossa veneração, aquilo que para nós é sagrado? Então, veja bem, um primeiro fundamento
que isso foi passado pelos nossos mais antigos, era que o local de oferenda, de uma oferenda para o orixá, tinha que ser um local virginal da natureza. O que é um local virginal? Intocado pelo homem. Então, se nós vamos num monumento ao orixá, esse monumento fica próximo a um esgoto, não é possível que o orixá lhe esteja vibrando. O que vai haver ali é um ato de fé. Um ato de fé. Mas, em termos de força da natureza, não é virginal. Então, nós temos uma quebra de fundamento, de uma tradição. Quem permitiu, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, é tão somente uma constatação, quem permitiu a construção, seja um órgão público, ou se foi alguma federação junto com o órgão público, que permitiu a construção do monumento ao orixá, que não fosse no local virginal e perto do escoamento de esgoto, falhou no seu fundamento, porque esse local não está de acordo com a tradição do culto ao orixá. Não estou criticando, isto é uma constatação, ok? Um outro aspecto que a gente percebe que os nossos antigos, e eu, pessoal, estou com 53 anos, fui batizado aos 7 anos na Cachoeira de Itacuruçá. Lá se vão, fui batizado com 7 anos, estou com 53, lá se vão 46 anos de Umbanda. Fui cambono mirim, fui cambono. Hoje estou dirigente à frente de uma comunidade terreiro há 15 anos, né, onde a gente tem um compromisso social, religioso, ético com essa comunidade. Alguma coisa em 46 anos nós aprendemos. E quando eu falo isso, não é no sentido de me sentir superior ou melhor a quem quer que seja. Não, é de tentar compartilhar um saber que foi aprendido com o tempo, contribuindo para a instrução dos nossos devotos, dos nossos adeptos. Ok? Então, o manejo ecológico do elemento. Veja bem, pessoal, se eu vou no local virginal da natureza e eu deixo um elemento lá que ele não é ecológico, ele não é biodegradável, que ele não vai ser reabsorvido pela natureza, pela terra ou pela água, o que acontece? Eu estou profanando esse local virginal e contribuindo para a sua poluição. Estou desrespeitando o orixá. Então são dois fundamentos básicos para uma oferenda ecológica: que o local onde é feita a oferenda seja virginal e que o manejo não profane, não polua este local. E nós entraríamos numa questão que está acontecendo, que é o descarte dos materiais ou dos elementos utilizados em algumas comunidades de axé. O popular despacho. O que acontece? Nós temos a oferenda para orixá, uma situação, e nós temos elementos que nós utilizamos nos nossos trabalhos espirituais junto aos nossos consulentes. Folhas, ervas, pipoca e outros elementos. Não vamos aqui discutir elemento de casa para casa. Nós temos que buscar afinidades, semelhanças, proximidades, minimizarmos as nossas diferenças. Cada casa, independente da sua dominação religiosa, deve ter consciência ecológica no manejo e no descarte dos elementos utilizados nas suas liturgias internas. Então, o que está acontecendo com regularidade em Porto Alegre? E eu não estou criticando, isso aqui é uma constatação. O descarte de materiais utilizados nos ebós, e ebós que eu falo não é no sentido pejorativo, nos trabalhos espirituais, nas diversas casas,
para apaziguamento, para abertura de caminhos, para a saúde, né? Para a harmonização do indivíduo, por vezes um sacudimento para deslocar um obsessor do seu campo áurico, energético. Eu não vou aqui elencar elementos que são utilizados, mas esses elementos, eles têm que ir para algum local, tem que ser feito um descarte. E o descarte, o despacho, não é uma oferenda para o orixá. Veja bem, antigamente, se tinha um local nos terreiros que esses elementos ficavam descansando e depois eles iam de forma ecológica, ou numa folha de bananeira, ou numa folha de mamona, ou de forma natural, para um pé de uma árvore, para uma picada de mata, e ali se desintegrava. Alguns elementos nesse descarte, esses despachos, eram enterrados. Eu aprendi. Eu me lembro, minha mãe e meu pai tiveram um terreiro em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, que meu pai enterrava alguns elementos que eram utilizados conforme a orientação do caboclo, que aquilo era para retornar para a natureza e ser reabsorvido pela mãe terra. Elementos biodegradáveis, nada de elemento sintético, vidro, garrafa, plásticos, alumínios, pentes, né? O que está acontecendo hoje que nós temos verificado? O pessoal está fazendo o despacho, o descarte em locais públicos. O pessoal faz o seu ebó na sua comunidade de axé, no seu ilê, no seu terreiro, atende o seu consulente, faz, né, o trabalho, o ebó para apaziguamento, para abertura de caminho, para a saúde, para a harmonização do ori, né, para afastar um obsessor que está no seu campo áurico, um sacudimento. Pegam esses elementos e estão fazendo descarte sem fundamento. Estão deixando em praças públicas, estão deixando aqui na Praia de Ipanema, locais públicos, aquilo fica em decomposição, em putrefação. Por vezes a prefeitura não recolhe, e se recolhe, se não tiver na calçada, dentro de um saco, eles não entram nos locais, né, onde tem árvore, de mais difícil acesso, próximo à orla do Lago Guaíba, por exemplo, para recolher. Então aqui nós temos uma quebra de fundamento de uma tradição onde se popularizou fazer o descarte do material que é usado internamente nas comunidades de axé, junto a praças públicas, junto a locais que outros frequentam de outras confissões religiosas. Aqui nós temos um sério problema de manejo inadequado desses elementos, aonde zeladores, sacerdotes sérios, de casa séria, estão muito preocupados com isso aqui. E já existem iniciativas de tentar instruir os nossos adeptos no sentido de manejo adequado disso aqui. Eu diria mais ainda. Imaginemos, a pessoa vai num terreiro de umbanda, ela fala com o caboclo. Vai lá no aconselhamento, fala com o caboclo. Aí o caboclo diz para ela que ela precisa descarregar algumas energias, que não está bem. Passa uma prescrição para ela. Ó, você faça uma pipoca, passa essa pipoca no seu corpo, ou nós vamos marcar um determinado dia aqui no terreiro, você vem, nós vamos passar essa pipoca no seu corpo, vamos fazer umas orações. Você vai pegar essa pipoca e vai jogar no pé de uma árvore e deixa para o consulente fazer isso. O consulente pega um saco plástico, vai lá e joga no pé de uma árvore. E assim outros elementos. Ou seja, nós não estamos instruindo adequadamente, não só os adeptos das nossas comunidades internas, como os nossos consulentes. Não é possível eu instruir mal um consulente e ele não saber como é que ele faz um descarte do elemento. Primeiro que não era ele que tinha que fazer. Antigamente, aqueles que são antigos sabem, tinha um horário propiciatório para fazer um despacho, um descarte de um elemento.
dependendo do orixá e dependendo do tipo de trabalho espiritual que estaria se fazendo junto ao consulente. Então, o horário vibrado do orixá, qual era o horário mais propiciatório? E se esse descarte tinha que ser em mata, tinha que ser em cachoeira, tinha que ser em rio, beira de praia, picada, encruzilhada de mata. E o dirigente, o zelador, tinha que ir junto. Tinha que ir junto, por vezes, com o consulente, se fosse necessária a presença do consulente. Nem sempre era. Então, veja a nossa responsabilidade de manejar isso adequadamente, sem quebrar um fundamento no local virginal da natureza e mantendo um manejo ecológico desses elementos. Então, aqui, meus irmãos, a constatação que eu faço, e faço com muita tranquilidade com quem está com 46 anos de religião, é que nós estamos falhando na nossa formação sacerdotal e falhando na instrução para os nossos adeptos e para os nossos consulentes. Isso aqui é muito sério. Nós exigimos respeito, queremos ser respeitados, mas nós não estamos respeitando os outros. E eu falo isso em nome do orixá, eu falo isso por amor, por devoção à nossa religião, e que nós consigamos, para as gerações futuras, deixarmos pontos de forças virginais para que a nossa religião consiga se perpetuar no tempo. Porque o dia que nós não tivermos mais a natureza, nós não vamos ter mais orixá. Como é que nós vamos praticar uma umbanda que é naturista sem a natureza destruída? Poderíamos dizer assim, mas Norberto, eles não sabem, se eles foi passado assim para eles, é um ato de fé, é sagrado. Quer dizer, se o consulente vai num pé de uma árvore, numa praça, ele larga um elemento dentro de um saco plástico, num local que é público, eu não posso afirmar que não seja um ato de fé, e um ato de fé é sagrado. Com certeza nós temos que respeitar isso, mas nós precisamos instruí-lo. A instrução nos terreiros está falhando. Porque se alguém prescreveu uma oferenda ou um trabalho espiritual que ele exige o descarte de um elemento, está faltando instrução. E essa instrução passa pelos terreiros, passa pelos sacerdotes. Não saiu do nada. E esta falta de instrução, a perda do fundamento da tradição vai se passando de boca a boca e daqui a pouco aquilo que não é verdadeiro se tornou verdadeiro e nós temos outro tipo de oferenda que nada tem a ver com o orixá. Aqui eu escrevi, botei assim, aquele que não tem instrução, ele continua tendo fé, ele continua sendo um crente. Mas, gente, veja bem, ele ignora os nossos fundamentos, as nossas tradições, a nossa ancestralidade. Ele se torna um ignorante das coisas do sagrado, do axé, do orixá, mas ele continua tendo a sua fé. Ele continua sendo um crente. Por quê? Porque ele não teve instrução religiosa. Faltou instrução religiosa por aquele sacerdote, por aquela corrente. E, infelizmente, como eu escutei esses dias, que os próprios caboclos ou preto velhos estão passando assim. Aí nós temos que repensar até que ponto realmente é o caboclo, até que ponto realmente é o preto velho, até que ponto nós estamos assumindo a nossa mediunidade consciente e o quanto nós estamos falhando na nossa obrigação de estudarmos, buscarmos nos instruir dentro dos preceitos, dentro dos fundamentos, dentro das tradições da nossa religião. Bom, pessoal, eu botei alguns pontos aqui que são polêmicos, mas são necessários eles serem tocados, e isso aqui extrapola as denominações terrenas dos nossos centros, todos aqueles que são devotos dos orixás e têm o orixá como um caminho do sagrado devem repensar e refletir. Como é que está a nossa instrução, como é que está a nossa educação, o nosso estudo, e se nas nossas comunidades nós estamos sendo instruídos. Se fala muito em discriminação, se fala muito em preconceito.
que nós somos preconceituados, nós somos discriminados. É verdade. Mas até que ponto nós estamos contribuindo? Até que ponto nós estamos contribuindo para o aumento dessa discriminação e deste preconceito? A perda dos nossos fundamentos, das nossas tradições, e um manejo inadequado e o descarte inadequado dos elementos que são utilizados nas comunidades de axé, poluindo, desrespeitando os espaços públicos, não tendo um manejo adequado, porque você deixa aquilo lá em decomposição, até ficar em decomposição. Por que você não coletou? Quantas praias, quantas cachoeiras, quantos rios que estão poluídos que não tem coleta pública? Eu posso deixar o elemento, se necessário, o tempo de liberação do axé, do prana, depois eu recolho, respeitando o local virginal da natureza e o manejo ecológico desses elementos. Então, eu coloco aqui para a nossa reflexão até que ponto nós contribuímos para a discriminação e preconceito, e se nós estamos nos dando ao respeito. Nós exigimos respeito, mas nós estamos nos dando ao respeito? Uma pergunta que fica. O que eu percebo? 46 anos dentro da religião. Falta união. Nós precisamos mais união. Precisamos mais diálogo. Não adianta eu apontar defeito na casa do meu irmão, porque ele tem uma outra denominação religiosa, porque ele usa um elemento que eu não uso. Isso só gera separatividade. Se nós temos uma igualdade, que é a preocupação na preservação ecológica dos pontos de força dos orixás, vamos nos unir. Nós candomblecistas, nós umbandistas, quem é do candomblé, do batuque, candomblé de caboclo, todas as demais religiões de devoção ao orixá, vamos nos unir pela preservação ecológica da natureza e dos pontos de força dos nossos orixás. Isso na visão de Norberto Peixoto. Eu fico muito triste de ter poucos locais da natureza que a gente consiga ir e encontrá-los ainda virginais. Estão cada vez mais escassos. Se não é a sociedade laica, se não é a sociedade mais ampla que polui, para nossa tristeza, por vezes, é o adepto da religião do orixá, por esses pontos aqui que eu elenquei para a nossa reflexão. Infelizmente, temos muitos locais da natureza que este ponto de força já está morto, já está em falência. Não tem mais a vibração original do orixá ali naquele local. Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, na fanpage Pérolas de Ramatiz. Meus irmãos, eu vou tentar aqui, vamos ver se nós conseguimos aqui alguns comentários, tá bom? O Dário dos Santos, está dizendo o seguinte. O que o Dário falou aqui, Infelizmente, não respeito nossas grandes fontes de energia, que são nossas matas, rios, e que é preciso respeitar na natureza. Boa noite, meu irmão, meu caro Norberto. Boa noite, Dário. Obrigado pela sua participação, meu irmão, de estar aí nos acompanhando. Ok? Vamos ver se eu pego aqui outros comentários. A Daniela Ismal está dizendo, ainda bem que aqui em Estela Maris, Salvador, não sujam as praias. Eu escutei falar, eu tenho uma cunhada minha que mora em Salvador, embora ela não seja adepta da religião dos orixás. Diz que lá não sujam. O pessoal lá é muito consciente, muito bem instruído. Infelizmente, está faltando aqui no Rio Grande do Sul. Não dá para generalizar. Talvez a gente esteja sendo preconceituado por uma minoria, mas o que a gente tem verificado aqui no Rio Grande do Sul, realmente que o pessoal tem deixado muita sujeira nos pontos de força dos orixás. Tá bom, minha irmã? Obrigado pela sua participação. A Sueli Lipe está perguntando, como fazer uma oferenda ao Xum num local sujo?
Prefiro fazer oferenda no meu congado, sou do Rio de Janeiro. Boa noite, Sueli. Perfeita a sua observação. Sueli, se você não tem um local da natureza que seja propiciatório, que seja virginal e que seja propiciatória a conexão com o poder de realização do orixá, se você insistir em ir a esse local, ele vai ser simplesmente um ato de fé. E um ato de fé nós respeitamos, mas não é o suficiente. Por vezes, dependendo da indicação, dependendo do preceito, do estado de saúde do consulente, do médium, se requer realmente um elemento em conformidade com a vibração original do orixá, para que a gente consiga auxiliar aquele ser, aquele indivíduo que está passando em dificuldade. Nestes casos, que falha e se ausenta o ponto de força do orixá e não se tem ele virginal, é válido fazer no próprio espaço sagrado, no próprio chão do terreiro. Sacralizar os elementos, louvar o orixá, exercitarmos a nossa fé, que o poder de realização do orixá se faz presente, sem dúvida nenhuma. Nós temos feito, Sueli, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, praticamente todos os nossos ritos e liturgias internos, por ausência, por dificuldade de encontrar locais da natureza virginais, tá bom? Obrigado, minha irmã, pelo seu comentário, boa noite. Vamos ver aí, pessoal, façam pergunta. A Patrícia está dizendo o seguinte: onde descartar as oferendas após o ritual? Veja bem, Patrícia, eu falei no início do live, cada ritual ele tem um objetivo. Tem que ver qual é o orixá, qual é o objetivo do ritual, qual é o poder de realização do orixá que está se invocando e qual é o ponto de força propiciatório para que aquela negatividade que foi deslocada do consulente para o elemento, num sacudimento, num ebó de apaziguamento, de harmonização do ori, de abertura de caminho para a saúde, aquela energia, aquela negatividade que, quando necessária, não é possível a desintegração etéreo-astral pelos nossos guias, e por vezes precisa a descarga dessa energia, desse fluido enfermiço para o elemento sacralizado, o elemento que é sacralizado em prol do benefício do consulente, do médium, da corrente mediúnica, aquele elemento negativizado por este fluido que foi deslocado e imantado nele, ele tem que retornar, ser descartado no ponto de força da natureza, propiciatório para que ele se desintegre e seja reabsorvido pelo orixá. Veja bem, elementos biodegradáveis, nenhum elemento químico, vidro, plástico, metais, alumínios, que vão poluir o ponto de força virginal do orixá. E não é a quantidade de elemento. Não adianta você usar elementos em excesso, que não é a quantidade de elemento que vai dar o poder de realização do orixá no sentido de reharmonização, de saúde, de abertura de caminho. Então, minha irmã, cada caso é um caso, cada rito tem uma especificidade, um objetivo, e isso se requer o olhar de um mais antigo, de um zelador, de um babá, de uma iá, de um chefe terreiro, uma orientação de um guia-chefe, de fato e de direito, para que se consiga ter o manejo e o descarte adequado destes elementos. Na ausência do ponto de força do orixá, na ausência de um local virginal, é melhor se descartar isso na coleta pública, seletiva, municipal de lixo. O elemento descansa dentro do axé, dentro do terreiro, no local propiciatório, e a partir daí ele vai para a descarga, e coleta seletiva é melhor do que poluir as nossas praças e as nossas cidades de espaços públicos. No olhar, na opinião de Norberto Peixoto, em conformidade com o aprendizado que a gente teve com os nossos guias e com os nossos mais antigos. Não sou dono
da verdade, ok? A Bernadette e a Ciara Burgos está perguntando. Boa noite, Bernadette. Obrigado por você estar com a gente. Qual o tempo de espera para realizar os descartes? Olha, Bernadette, veja bem. A liberação de axé, de prana, de um elemento, ele, de regra, ele leva um ciclo solar. O que é isso? 24 horas. Do horário propiciatório que ele foi feito, até 24 horas depois, ele pegando todo o ciclo solar, né? Noite e dia, em termos, até 24 horas, ele já liberou o axé necessário e ele pode ir para o descarte. Por vezes, esse descarte pode ser feito imediatamente, prontamente, dependendo da indicação do rito e do poder de realização do orixá. Temos orixás que são mais rápidos, mais dinâmicos, como Inhaçã, por exemplo, ou Oxóssi, outros, eles necessitam de um tempo maior de um ciclo lunar e do Sol, né, de 24 horas. Então, cada caso é um caso, não existe uma fórmula de bolo, tá, minha irmã? Repetindo, havendo um impedimento de ida até o local da natureza virginal, ou na impossibilidade de não se encontrar esse local, esse elemento, após o tempo necessário de liberação de prana do axé, ele, no olhar de Norberto Peixoto, deve ser descartado para a coleta seletiva municipal, né, de lixo. Porque o elemento está ali cansado, ele já liberou o axé que tinha que liberar, e nós respeitamos muitos locais e espaços públicos, nós não fazemos nenhum descarte em locais públicos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Tá bom, Bernadette? Obrigado pelo seu comentário. A Maria Isilda. Em nosso terreiro nós fazemos oferendas na natureza. Somente... Em nosso terreiro não fazemos oferendas na natureza, somente em nosso congaro, por respeito à natureza mãe. Maria Isilda, este tem sido o procedimento do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Eu raramente, muito raro, tenho feito alguma oferenda junto à natureza, por orientação dos nossos guias espirituais. Nós temos um calendário rito litúrgico anual, que nós louvamos todos os orixás, e pontualmente nós usamos elementos, nós temos o Ipeté de Oxum, nós temos a Malá de Xangô, uma Caçá de Oxalá, uma Canjica de Emanjá, e outros elementos, as frutas, pauxóssi, folhas, e todo esse elemento, ele é manejado dentro do terreiro e o descarte, após a liberação do axé do prana, o tempo necessário, ele é feito pela coleta seletiva pública. Tá bom? Obrigado pelo seu comentário, tá bom, minha irmã? Nós concordamos com você. Em respeito ao orixá, nós não temos deixado nenhum elemento, mesmo biodegradável, junto à natureza, tá certo? Daniel Jordão. Boa noite, Daniel Jordão. Acho que o Daniel já participou aí de outros lives, né, Daniel? Quando um Exu... Eu acho que você já fez essa pergunta, hein, Daniel? Quando um Exu pede para ele entregar um marafo em uma encruzilhada, o certo seria levar uma garrafa e recolher logo após a entrega um abraço. Olha, Daniel, havendo realmente necessidade de se liberar um marafo numa encruzilhada, por vezes há necessidade, rara, mas há. Inclusive o próprio sacerdote às vezes pode ter a necessidade de ir até uma encruzilhada urbana. O que é uma encruzilhada? São encontros de pensamentos profanos que se escoam, né, para determinados pontos de força, onde Exu tem uma atuação muito intensa. Não precisa deixar copo plástico, não precisa deixar copo de vidro nem garrafa. Basta o elemento de volatilização, o curiador, largar um pouquinho na ponta de encruzilhada, é o suficiente. No olhar de Norberto Peixoto. Não sou dono da verdade, tá bom, meu irmão? Obrigado, Daniel, pelo seu comentário. Tá certo? Alexandre Amorim. Boa noite, Alexandre. Você pode proferir algum comentário relacionado às mudanças climáticas com o assunto que aqui agora tratamos? Olha, Alexandre, as mudanças climáticas, elas vêm se intensificando
por um processo de deterioração da natureza. O degelo o degelo das calotas polares, seja no Polo Norte ou Polo Sul, o desmatamento, diminuição da camada de ozônio e vários outros motivos que estão destruindo a nossa natureza. Mudança do pH da acidez dos oceanos, que reabsorve todo o dióxido de carbono que os grandes centros emanam, né, o combustível fóssil. Então, dentro desse contexto, Alexandre, nós que somos umbandistas e adeptos de uma religião naturista, nós temos o dever de desenvolver uma consciência ecológica e de preservação do meio ambiente. Não é possível que nós, umbandistas e adeptos de uma religião naturista, estejamos contribuindo para a poluição e o desmantelamento da natureza e, dentro do contexto global, auxiliando, incentivando a poluição e o desmanche dos pontos de força da natureza. Tá bom, Alexandre Amorim? Obrigado, meu irmão, pelo seu comentário. Aqui a Gisele, boa noite, Gisele. Aqui em Votorantim, próximo a Sorocaba, quando precisamos utilizar um espaço na mata, vamos antes ao local e limpamos. Puxa, bacana, Gisele. Que bom se todos tivessem essa consciência. Eu tenho certeza que vocês deixam limpo também o local, né? Boa noite, obrigado pela sua contribuição. A Gladys está dizendo, hoje gosto mais de procurar um lugar da natureza para comungar com as energias naturais. Não gosto de fazer oferendas. Olha, Gladys, isso é de fórum íntimo. Respeito a sua postura. Eu, particularmente, muito raramente faço uma oferenda. Eu acho que o ponto de força virginal do orixá por si só, ele já é uma oferenda viva. E eu acho que a maior oferenda que nós podemos dar é o nosso pensamento, o nosso bom pensamento, o nosso amor, o nosso caráter, as nossas propósito de vida e ações elevadas em prol do bem-estar coletivo, individual. Os orixás foram criados para auxiliar a humanidade no seu melhoramento. Então não é tudo que a gente faz que prejudica a natureza e, consequentemente, prejudica o outro e a vida humana ou animal, de certa forma estamos nos afastando da essência do orixá. Obrigado, Gladys, pelo seu comentário. Cátia Oliveira, esse vídeo precisa ser compartilhado milhões de vezes. Precisamos retomar a essência da nossa religião, voltar a cuidar da natureza. Afinal, a natureza é o ponto de força dos orixás e das entidades. Vou ler mais, sua pergunta ficou um pouco grande, mas olha aqui, Kátia, concordo plenamente com você. Eu me lembro, Kátia, que às vezes eu era cambono e acompanhava o mais antigo, ou o chefe terreiro, às vezes para buscar uma folha, encontrar um elemento da natureza, a gente caminhava horas, às vezes, dentro de uma picada de mata para encontrar. Para fazer uma entrega, se caminhava, por vezes, mais de hora para encontrar o ponto virginal vibrado e se deixar aquilo com muito respeito. Se acendia uma vela, se fazia as orações, os pontos cantados, as palavras de encantamento necessárias para aquela oferenda, ou por vezes a reunião da corrente no ponto de força do orixá, mas se recolhia tudo. Se recolhia a vela e se deixava só elementos biodegradáveis.